vocês vão fazer dieta, déficit calórico. Fala aí, rapaziada, vamos lá então. E hoje eu vou falar pra vocês como é que vocês vão conseguir finalmente perder essa gordura do abdômen e definir esse abdômen uma vez por todas, sem precisar se matar em abdominal. Que é o seguinte, abdômen, eu não gosto de fazer abdominal, nunca fiz, não faço, nunca vou fazer, porque o abdômen ele é principalmente genético. Então, se você já não tem um abdômen bem desenvolvido, é muito difícil você conseguir desenvolver. Você vai conseguir, mas é muito difícil, é muito trabalho. E sem contar também que durante os exercícios da academia, como agachamento, a rosca direta, você já vai estar treinando seu abdômen, você já vai estar engajando seu abdômen, seu core, você vai estar travado. Então isso já vai ter um treino já do abdômen, só de você fazer esses exercícios. E outra coisa também que 99% das pessoas que fazem abdominal querendo ter abdômen, na verdade só precisam perder gordura, porque eles têm uma gordura acima do necessário para você conseguir visualizar o abdominal. Então é o seguinte, vocês vão fazer dieta, déficit calórico. Primeira coisa que eu preciso explicar para vocês, calorias para dentro, calorias para fora. O que significa isso? Para você perder gordura, você precisa necessariamente estar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta. Se você quer ganhar peso, você precisa estar em superávit calórico, ou seja, comer mais calorias do que você gasta. Então, se eu gasto 3.000 calorias e consumo 2.500, eu vou perder gordura, eu vou estar em déficit calórico. Agora, se eu gasto 3.000 e consumo 3.500, eu vou ganhar peso, porque o nosso corpo ele vai ter essas 500 calorias a mais que eu consumi e vai estocar. Se eu treino, vai construir músculo e estocar em gordura. Se eu não treino, vai só estocar em gordura. E no déficit calórico acontece o inverso, ou seja, eu gastei 3.000, consumi 2.500. Essas 500 calorias, o meu corpo ele vai tirar do estoque de gordura, ele vai fornecer para o meu corpo, para ele conseguir abastecer esse gasto calórico que eu tive. Então isso é o que vocês precisam entender. É inerente à perda de gordura você criar um déficit calórico, você consumir menos do que você gasta. Bom, primeiro passo, você precisa criar um déficit calórico. Como você vai fazer isso? Você precisa achar as calorias de manutenção, que seriam as calorias que você gasta durante o dia. O gasto calórico total é dividido em 4 componentes. Primeiro, e o maior deles, o metabolismo basal, que é o tanto que a gente gasta só por existir. Que é, por exemplo, então, se a gente estiver em coma o dia inteiro sem se mexer um músculo, a gente vai ter esse gasto calórico, que é para as funções do nosso organismo, as funções vitais do nosso organismo, a gente tem esse gasto calórico, que é a maior parcela desse gasto calórico total. Segunda maior parcela, NEAT, que é uma sigla em inglês que significa Non-Exercise Activity Thermogenesis, que seria o quanto que a gente gasta nas nossas atividades diárias. Então quanto que eu tô gastando aqui só de falar com vocês, quanto que eu gasto em me mexer, em ir pro banheiro, ir pro quarto, fazer todas essas atividades diárias. Até sentado, a gente gasta uma caloria para manter a postura ali sentado. Quando a gente tá em pé, a gente gasta mais, porque a gente tá mantendo a nossa postura. Quando a gente fica mexendo o pé sentado na cadeira, isso tudo faz parte do NEAT, que é o segundo maior componente do gasto calórico total. O terceiro maior componente é o quanto a gente gasta na academia, no treino, na musculação, no cardio. É aquela hora ali que a gente tá fazendo atividade física no dia que vai ser a terceira parcela do gasto calórico total. E a quarta, a última, tem menor importância, mas também tem importância, é o quanto que a gente gasta por ingerir os alimentos. Então tem ali o carboidrato, a gordura e a proteína. O quanto que a gente vai gastar para quebrar esses macronutrientes, o nosso organismo vai gastar caloria. A proteína, inclusive, é o macronutriente que mais gasta caloria para quebrar em aminoácidos. Por isso que pessoas que estão tentando perder gordura, uma boa ideia também é você consumir mais proteína do que você precisa, porque isso vai ajudar também no seu gasto calórico. Então vamos lá. Como você vai achar suas calorias de manutenção? Você vai pesar sua comida certinho todo dia, tentar comer a mesma quantidade de comida todo dia, a mesma quantidade de calorias e vai se pesar todo dia de manhã em jejum. Você vai fazer isso por uma semana. Então tô consumindo 2.500 calorias todo dia, tô pesando certinho na balança, inclusive balança de cozinha essencial para você que tá fazendo dieta. Então dá uma olhada na descrição, a balança de cozinha que eu uso, mas enfim, você precisa pesar certinho para saber quanto que você tá consumindo por dia. Você vai se pesar de 5 vezes até 7 vezes por semana em jejum. Você vai depois olhar esse peso aí e tirar a mediana, ou seja, então se você se pesou 5 vezes por semana, você vai tirar os dois maiores números e vai ficar com aquele número do meio. Esse vai ser o seu peso da semana, você vai fazer isso por 2 semanas. Se você vê que seu peso aumentou, você tá em superávit calórico, então você diminui um pouco a alimentação e vai fazer isso de novo. Se você viu que você perdeu peso, significa que você tá em déficit calórico, você já tá consumindo menos do que você gasta. Por que você deve fazer isso? Olhar de semana a semana e fazer esse peso mediano? Porque no dia a dia ocorre muita variação, você não pode se pesar hoje de manhã em jejum e ver que, por exemplo, se o seu peso aumentou, eu tô em déficit calórico. Às vezes não, às vezes você consumiu menos água hoje, consumiu muito sódio, então você teve uma retenção de água maior. Então isso não quer dizer nada, você precisa fazer isso por semana, tirar sempre o peso mediano, que é a forma mais precisa para você saber se você está em déficit ou superávit calórico. Esquece formulazinha de internet, não adianta você
colocar insight, peso, altura, não sei o que, não vai te dar as calorias de manutenção. Você precisa testar. Isso aí você precisa fazer para você saber certinho. Então descobriu aí o seu gasto calórico total. Vamos botar 2.500 calorias. Você tá com um percentual de gordura saudável abaixo de 15%. O percentual de gordura saudável vai até 20%. Mas se você tá, por exemplo, com 15% de gordura, que é um percentual já bem mais seco, você quer perder um pouco só de gordura, eu não recomendo você fazer um déficit calórico maior do que 300 calorias. Agora, por que quanto mais gordo você é, maior o déficit calórico que você pode fazer, mais peso você pode perder? Porque você tem mais estoque de gordura, você tem mais, o seu corpo ele tem mais gordura para ser utilizado como energia. Então você pode fazer esse déficit calórico maior. Agora, quando você já é o percentual de gordura mais baixo, se você fizer um déficit calórico muito grande, você vai ter muito problema durante a alimentação, durante essa dieta, esse período de perda de gordura. Você vai ter um desbalanço hormonal, vai liberar muita grelina, que é o hormônio responsável pela fome, vai liberar menos leptina, que é o hormônio responsável pela saciedade, você vai ter muita letargia, sua testosterona vai cair, então você vai ficar mais cansado, você vai ter menos libido, você vai ter menos vontade de fazer as coisas. E sem contar também que quando você terminar o período de dieta, é mais fácil do seu corpo recuperar esse peso que você perdeu, porque você vai estar com muita fome, você vai estar com a grelina lá em cima quando você terminar, se você fizer um déficit calórico muito grande. Segundo passo, cardio. O cardio é o seguinte, ele é uma ferramenta que você vai utilizar para ajudar a criar um déficit calórico. Então, por exemplo, eu vou criar um déficit calórico de 300 calorias. Ao invés de tirar 300 calorias só da alimentação, eu posso tirar 150 da alimentação e aumentar um gasto calórico de 150 calorias através do cardio. Ou seja, eu não vou precisar tirar tanta comida. Isso é uma boa ferramenta para você manter a sua fome em controle. Então, o cardio não é essencial, mas ele é muito bom, ele vai te ajudar muito. É uma ferramenta que você pode utilizar e deve estar utilizando aí. Sem contar também que ela, pela saúde do seu coração, fazer 150 minutos de cardio, intensidade moderada por semana. Então, meia hora, 5 vezes por semana, só para se manter saudável, manter seu coração bem. Isso aí é o essencial. Bom, terceiro passo e último, reajuste quando estagnar. Você vai perceber que você vai parar de perder gordura na velocidade que você estava perdendo. Isso porque o nosso corpo ele tem mecanismos de adaptação e de defesa. Porque quando a gente está consumindo menos calorias do que a gente gasta, o nosso corpo entende que a gente está sem comida para se alimentar. Então ele vai reduzir o gasto calórico. Muita gente acha que é o metabolismo basal que vai reduzir, mas não é, é o NEAT, aquela sigla que eu já falei pra vocês. A gente vai parar de se movimentar tanto, por exemplo, a gente só vai no banheiro quando a gente estiver muito apertado, a gente tá sentado, vai parar de ficar mexendo o pé, isso aí são pequenas coisas que no final do dia faz diferença. É um mecanismo de adaptação do nosso corpo. Então, para você resolver isso, o que você precisa fazer? Aumentar o gasto calórico ou reduzir ainda mais o consumo calórico. Então, você pode aumentar o seu cardio, intensidade, frequência, enfim. Ou você pode reduzir um pouco da alimentação. Eu recomendo você reduzir só em 100 calorias, ou seja, você reduzir 100 calorias da alimentação ou você aumentar em 100 calorias o gasto calórico durante a atividade física. Não precisa fazer mais do que isso. Não precisa criar um outro déficit de 300 calorias. Quando você dá uma estagnada, diminui 100 calorias é o suficiente. E foi isso aí pro vídeo de hoje, rapaziada. Então já se inscreve aí, deixa o like, comenta o que vocês acharam, ativa o sininho também para você receber mais vídeo no futuro. Valeu, até a próxima, rapaziada.